Livro São Geraldo, o santo que brincou com Deus, do padre José Maria Montes. Capítulo 10. O demônio derrotado. Lentas e tristes desciam as trevas da noite, e o caminho, áspero e tortuoso, tornava-se cada vez menos visível. Os viajantes atravessavam um espesso bosque e, apreensivos, estugavam o passo. De noite, e por um bosque onde costumava haver lobos e algum possível bandido, não é agradável viajar. Eram dois os viajantes, um montava um cavalo branco e marchador, o outro caminhava a pé ao seu lado. O que ia a cavalo era o irmão Fiore e o pedestre era o nosso irmão Geraldo. Tinham saído de manhã em demanda de Castel Grande, enviados pelo reitor. O caminho passava perto da aldeia de Ruvo, onde o nosso jovem era muito estimado e venerado. Os habitantes, desconfiando que passaria de largo, puseram sentinelas, fizeram-no parar e levaram-no como prisioneiro à sua aldeia. Ali esteve Geraldo, longo tempo a consolar, exortar e aconselhar aquela boa gente. Conseguiu, por fim, livrar-se de seus carinhosos carcereiros, que fizeram questão de acompanhar os dois irmãos até a estrada. Os dois tinham só um cavalo. Geraldo deve ter insistido com seu confrade para que fosse montado, indo ele a pé em marcha forçada. Irmão Geraldo, está escurecendo muito. Podemos perder-nos neste bosque. Apressemo-nos, irmão, e Deus nos acompanhará. Se o senhor tivesse outro cavalo... Fiore ainda não acabara de falar quando ambos veem na penumbra um cavalo negro como azeviche, encilhado e à disposição deles. Geraldo julgou o enviado pelo anjo da guarda para tirá-lo do apuro. Dando graças a Deus, montou, e os dois cavaleiros tocaram depressa por entre as árvores, aproveitando-se da pouca claridade que ainda havia. De repente, o cavalo preto empaca, pula para fora do caminho e lança-se desenfreado morro abaixo, saltando por sobre troncos e pedras do monte Rapone. Em vão, Geraldo puxa rédeas e faz esforços sobre-humanos para contê-lo. O bruto, como se o esporassem com brasas vivas, corria tomando de fanática loucura. O suspeito animal conhecia aqueles montes e o cavaleiro viu que os saltos do cavalo levariam a um enorme despenhadeiro. Tomando a rédea do lado esquerdo com ambas as mãos, puxou-a com a força que a iminência do perigo duplicava. O bruto, com o pescoço torcido e botando baba pelo focinho, corria, contudo, direto ao abismo. Coisa singular! O cavalo, não podendo olhar para a frente, deveria ter se chocado com alguma árvore ou ter se despedaçado nas enormes pedras. Evitava, porém, árvores e pedras com incrível habilidade. Geraldo teve, nesse instante, uma inspiração. Era o demônio que o levava à morte. Soltando as rédeas, gritou ao corcel: "Para, besta infernal!" O animal, tremendo, enterrou os cascos entre as pedras e não mais se moveu. "Agora, volta à estrada e leva-me a Castel Grande." E o bruto, que há poucos instantes não obedecia à tremenda pressão do freio e pulava como possesso, agora repentinamente dominado, baixa a cabeça e volta ao caminho. Por ali andava o pobre irmão Fiore, mais morto que vivo. No meio da escuridão, quase nada enxergava, e ao perceber que seu companheiro desaparecera em fantástico golpe, só se lembrava de gritar 1.000 vezes: "Irmão Geraldo! Irmão Geraldo!" Parava de gritar e o que ouvia era o fragor dos cascos do cavalo correndo para o abismo. "Meu Deus, coitado! Irmão Geraldo!" Nenhuma voz respondia ao seu apelo, e bem depressa até o ruído se perdeu ao longe. "Morreu, pobrezinho! Como hei de encontrar? Meu Deus, que farei?" De repente pareceu-lhe ouvir de novo o cavalo, mas um cavalo que andava devagar. Não podia ser o de Geraldo, que corria loucamente e já devia estar morto. Seria algum viajante, algum ladrão? Quem sabe? A solidão da montanha, a escuridão da noite e cada árvore que lhe parecia um fantasma, um demônio, e tudo isso junto, pois o pobre irmão Fiore carne de galinha.
e o cavalo aproximava-se. Um cavalo maravilhoso que não chocava com nenhuma pedra e subia pelo bosque como se aquilo fosse estrada real. Fiore encomendou-se ao anjo da guarda e pôs-se a esperar, quase sem fôlego. O cavalo parou, afinal ao seu lado, ali bem perto. Fiore ofereceu sua vida a Deus e esperou resignado. Sim, resignado esperou a faca ou a bala que lhe abriria a porta do céu. Irmão Fiore, agora vamos depressa. Como? É o senhor, irmão Geraldo? Como então não caiu no fundo do precipício? Fique tranquilo, irmão, e prossigamos que devem estar preocupados em Castel Grande. À meia-noite, o cavalo branco de Fiore e o endemoniado animal de Geraldo deixaram os viajantes na casa onde deviam hospedar-se, isto é, a de Caetano Federici, que conhecemos. Compreensível era a raiva do demônio contra Geraldo, inimigo de toda bondade e de toda virtude. Satanás já tentara acabar com o nosso santo na sua juventude. Lembremos o medonho cão que o assaltou uma noite ao entrar na igreja de Muro, e o enorme anjo que o quis esmagar ao pé do altar. Na mesma ocasião, burlado o inferno, o demônio lançou mãos de mil tentações, especialmente de vaidade. Irmão Geraldo, como és santo! Como te veneram teus confrades e como as multidões acodem a ti! Nosso jovem dirigia o olhar para o crucifixo e a tentação desaparecia. Irmão Geraldo, que penitências as tuas! Ninguém se disciplina nem jejua como tu. Ninguém dorme num leito mais duro que tu. Como és santo! Geraldo fazia o sinal da cruz e a diabólica sugestão desvanecia. Irmão Geraldo, quanto amas a Deus, que êxtases os teus, que fervor em tuas orações e comunhões, e esses milagres que vais semeando por toda parte. Geraldo, és um grande santo, todo mundo o proclama. Geraldo humilhava-se diante de Deus e o demônio saía derrotado. Satanás mascava furibundo o freio, disfarçou-se em cavalo para despenhar o santo, e o despenhado foi ele. Que farei contra este homem? Que farei contra este frade, que me rouba tantas almas? A resposta recebeu-a em Castel Grande. Geraldo ia arrancar-lhe mais uma alma. Ouçamos o próprio governador Federici contar o caso. Estava Geraldo em minha casa, diz, quando bateu à porta uma pobre mulher chamada Sibila Sebastião. Senhor governador, tenho uma filha que julgo possessa do demônio. Anda como louca, diz coisas que ninguém entende, arroja-se contra as paredes como se quisesse quebrar a cabeça, atira-se ao fogo, cai por terra lançando espumos pela boca e repetindo blasfêmias nunca ouvidas, que não sei onde aprendeu. Senhor governador, suplicai ao irmão Geraldo que venha vê-la e curá-la. Tenho sofrido tanto. É espantoso o que se passa em minha casa. O santo, naquele momento, falava sobre o amor de Deus, mas o governador interrompeu. Muito bem, irmão, mas por ora se trata, por amor de Deus, de livrar a uma menina possessa que o demônio atormenta atrozmente. Se eu fizesse isso, respondeu Geraldo, provocaria uma verdadeira revolução. Queria dizer que toda a gente o procuraria. Sem fazer caso daquelas palavras, Federici mandou ouvir a menina com seus desolados pais. Quando chegou à porta da casa, a possessa gritou com voz que fez tremer todos os presentes, dizendo: A besta está vencida, a besta está vencida. E sem que ninguém lhe o apresentasse, correu e prostrou-se aos pés de Geraldo, e assim permaneceu enquanto ele e todos nós, os assistentes, recitávamos as ladainhas de Nossa Senhora. O santo pôs em seguida sobre a possessa alguns objetos bentos e foi sentar-se a alguma distância dela. Dali lhe falava movendo os lábios, mas não ouvíamos o que dizia. A menina ouviu com ansiedade. O suor corria-lhe abundante pela fronte e parecia que os olhos iam saltar. Causava horror o seu estado. Disse-ia uma demente no auge da loucura. Todos estávamos horrorizados. De repente a menina levantou-se, tomou uma cadeira e foi sentar-se perto de Geraldo. Este pediu-nos que saíssemos do aposento. Deixei a porta entreaberta e pude observar o que se passava. Geraldo continuou a falar sem que ouvíssemos suas palavras e a enferma respondia-lhe do mesmo modo. Aquela conversação durou cerca de 20 minutos. Ao terminar, o santo levantou-se e disse-lhe em voz alta: Vai, minha filha, e vive unida a Jesus Cristo. Não temas nada. A menina estava transformada. De seu rosto desaparecera todo sinal de medo ou de horror.
denotavam a paz e alegria que nos comoveu. Retirou-se com seus pais, despedindo-se dos presentes com um agradável sorriso, e em seguida dirigiu-se à igreja para se confessar, o que havia muito não o fazia. O irmão disse-me, depois, que a menina estava realmente possessa do demônio, e Deus, no interesse daquela alma, não a quisera livrar completamente de suas torturas. Satanás passou uns maus bocados ao ver-se arrancar uma de suas vítimas, mas tinha que aguentar outros ainda piores. Por toda a cidade correu a notícia do que sucedera com a menina possessa. Ouviram-na duas pobres mulheres que tinham filhas com os mesmos sintomas que a de Sebastião. Pediram a Federite lhes obtivesse de Geraldo e o poderem conversar sós com ele, coisa assaz difícil, tal a multidão que quase sem cessar o rodeava. Geraldo não está em casa neste momento. Se quereis falar com ele, ide à igreja. A esta hora costuma estar ali em adoração. Para lá se dirigiram as duas atribuladas mães, levando suas filhas. Entraram na igreja e, quando se aproximaram do santo, as duas possessas gritaram com voz estentória: "Quem é que nos persegue por toda parte?" A essas palavras, Geraldo levantou-se e ouviu as súplicas das duas aldeãs, que com lágrimas nos olhos lhe pediram curasse suas filhas. Geraldo, tirando o cinto de lã com que prendia a batina e dando a uma delas, fez às duas esta recomendação: "Quando chegardes em casa, cingem com este cinto vossas filhas, e no mesmo instante o demônio fugirá. Tende confiança, quando o maligno sair, vossas filhas sentirão uma espécie de fadiga. Não temais, logo que se tenham restabelecido, levai-as à confissão e comunhão, a fim de que o mal não volte. Confiança, Deus é todo-poderoso e não há o que lhe resista." O milagre realizou-se ao pé da letra, como Geraldo prometera, e as duas felizes mães percorreram toda a vizinhança, narrando o caso em companhia das meninas perfeitamente curadas, e todos em coro repetiam: "O irmão é um santo, um grande santo." Para não cansar o leitor, passo em silêncio inúmeros casos semelhantes, assim com um sem número de milagres que se parecem uns com os outros. Satanás, em sua fúria contra Geraldo, chegou a maltratá-lo fisicamente. Em Iliceto e nos demais conventos em que viveu, narram as crônicas que, por vezes, à noite e até de dia, numerosos grupos de demônios apareciam ao santo em forma corpórea. Às vezes, tais como os representa a imaginação popular, com enormes chifres, fisionomia repugnante, pele vermelha ou negra e rabo descomunal. Executavam ataques simulados e davam gritos e uivos capazes de gelar o sangue a um cristão. Outras vezes, disfarçado em enormes cães pretos ou lobos medonhos, atacavam a Geraldo como querendo devorá-lo. Vendo que as ameaças não impressionavam ao heróico jovem, os espíritos infernais não se contentaram com berros e ameaças. Certo dia lançaram-se sobre Geraldo, deitaram-lhe suas asquerosas mãos, lançaram-no por terra e maltrataram-no de tal maneira que no dia seguinte não pôde levantar-se do leito. Outra noite, precipitaram-se sobre ele dois lobos gigantes, com uivos selvagens, e agarrando-o pela batina, arrastaram-no pelos corredores, saíram com ele para a horta e lá no fundo, tendo-o arrastado por pedras e lama, e quanta imundícia havia, lá o deixaram semi-morto. Noutra ocasião, os demônios enfurecidos por causa da paciência com que o santo lhes aturava os desmandos, ameaçaram-no: "Se não te deixas de santidades por bem, nós te faremos sumir deste mundo." Um dia estava Geraldo ajudando ao irmão cozinheiro a lavar as panelas. Qual não foi o susto do cozinheiro, quando de repente viu seu ajudante levantado ao alto e atirado no meio da cozinha. Mão invisível abriu o fogão e forças misteriosas esforçavam-se por arrojar Geraldo ao fogo. Após alguns momentos, que ao cozinheiro pareceram séculos, nosso santo, que pairava horizontalmente à altura das chamas, foi atirado ao chão. Levantou-se e, como se nada tivesse acontecido, continuou seu trabalho. Irmão Geraldo, perguntou o cozinheiro, todo apavorado. Irmão Geraldo, o que foi que lhe aconteceu? Nada, irmãozinho, nada. Isso são tonteiras do capeta.
Repetidas vezes os demônios tentaram afogá-lo, e se em todos esses ataques não conseguiram seu intento, é porque Deus certamente lhes permitia chegar ao extremo, e porque Geraldo, escudado em sua fé e no seu amor a Deus, os derrotava sempre. Quando lhe apareciam em forma de cães raivosos, dizia: Ladrai, infelizes, ladrai. Jesus, meu Deus, e Maria, minha mãe, estão comigo. Nunca conseguireis morder-me. Por fim, sempre derrotado, teve o demônio que submetesse ao império de Geraldo, que o obrigou a ajudá-lo a converter os pecadores. Sim, senhores, o demônio a converter pecadores. O padre Landi dava os exercícios espirituais a um grupo de homens. Um deles vinha ocultando por vários anos certo pecado que não havia forças no mundo que o fizesse contar na confissão. No retiro também se confessou, mas como de costume tornou a ocultar aquele pecado. No dia seguinte, quando estava para chegar à mesa da comunhão, acercou-se dele o santo e disse: Senhor, quer ir comigo um momento à sua cela? Surpreendeu-se o cavalheiro, mas acompanhou o irmão. Uma vez no quarto, o santo trancou a porta por dentro. Como é isso? Quereis comungar com tal pecado na consciência? O pecador, pálido de espanto, perguntou: Como sabeis disso, quando só Deus e eu sabíamos? Pois é, e sei, além disso, que há 8 anos vindes fazendo confissões sacrílegas, e quando vos fiz parar, também ireis comunhar mal. Amigo, o vosso pecado é grande, porém maior é a misericórdia de Deus. Arrependei-vos. Preparai-vos aqui no quarto, depois chamarei um padre muito bom para vos confessardes bem. Impossível, irmão, impossível. Não posso, prefiro morrer. Mas não acreditais no inferno? Sim, acredito, mas ainda que tenha de cair nele, não confessarei esse pecado. Geraldo ajoelhou-se aos pés de um infeliz. Rogou-lhe por sua alma e por seu Deus que se confessasse bem. A todas as suas exortações, o pecador respondeu com acento de grande desesperação: Não posso, não posso. Bem, sabei que se vos não confessais, como convém, daqui saireis para o inferno. O santo não acabara de falar, quando surgiram no canto do quarto 2 ursos horrendos, os quais, uivando surdamente, avançavam de ambos os lados. O aspecto deles era horrível, e o pecador, ao vê-los, quase morreu de susto. Irmão, irmão, socorrei-me por amor de Deus. Os ursos escancaravam as goelas e mostravam as enormes mandíbulas, dispostos a despedaçar o empedernido pecador. Já vou-lo disse, escolhei, ou uma boa confissão, ou o inferno. Irmão, venha ao confessor, seja o que for, menos ser devorado por esses monstros horrendos. Geraldo deu tempo ao cavalheiro para se preparar bem ao ato que ia praticar. Com suas santas exortações, dispôs aquela alma, e quando chegou o padre, o pecador confessou-se com lágrimas de sincero arrependimento. Aquilo era o cúmulo, Satanás colaborando com Geraldo na salvação das almas. O maligno bramia de raiva no fundo de seus infernos, e no desespero jurou por sua honra e consciência vingar-se de Geraldo. Jurar o demônio por sua honra e consciência. Parece incrível, mas não fazem o mesmo em legislaturas, congressos e tribunais seus filhos tripingados? A vingança do demônio foi tremenda, capaz de abalar e deitar por terra uma virtude menos sólida que a do nosso jovem. Serviu, porém, para fazer brilhar com mais vivos fulgores as graças extraordinárias que do céu recebera. Néria Cadiano, natural de Lacedônia, era uma moça de seus 24 anos. Caráter sentimental e volúvel. Um dia julgava-se chamada à vida religiosa e no outro mudava de ideia. Seu exterior era de moça muito séria, piedosa e inclinada às boas obras. Entretanto, no fundo de sua alma, havia um orgulho tal que não tolerava a menor humilhação. Dela serviu-se o inferno para vingar-se de Geraldo. Em março de 1754, chegou ele a Lacedônia, em companhia dos missionários, dos favores e prodígios que se multiplicavam à sua passagem. Pouco diremos. Várias jovens manifestaram-lhe desejo de vida mais perfeita, e Geraldo caminhou aos diversos conventos de Lacedônia, respeitando as inclinações, as aptidões de cada uma. A ela juntou-se Néria, que naqueles dias, entusiasmada com as exortações do nosso santo, sentia-se com uma vocação a toda a prova.
Seus desejos eram de vida contemplativa. Ora, não havendo em Lacedônia religiosas clausuradas, Geraldo propôs de que ingressasse no convento das religiosas do Santíssimo Salvador, de Foggia. Mas, irmão, meus pais são pobres e não podem dar-me o dote exigido. Não vos preocupeis, Deus providenciará. E Geraldo saiu de porta em porta mendigando, a fim de constituir dotes para aquela e outras jovens de famílias menos abastadas. Tudo arranjado, Néria, conduzida por sua própria mãe, ingressou no mosteiro. Entretanto, mal se tinham cerrado as portas, e já seu ânimo desfaleceu, e volúvel como sempre fora, sentiu-se fora de seu ambiente. Uma tristeza profunda invadiu-lhe o coração, e a todos os conselhos e agrados das boas religiosas, respondia com lágrimas e mais lágrimas. Se lhe propunham que voltasse para casa, não queria. Se lhe perguntavam se estava disposta a ficar no convento, respondia negativamente. Essa indecisão trazia a todos num estado de nervosismo e intranquilidade, sumamente prejudicial à paz, ao sossego no mosteiro. Por fim, chegado o 20º dia de lágrimas e indecisões, a superiora comunicou a Néria que estivesse com a mala preparada, porque dentro de poucas horas chegariam os pais para levá-la para casa. A moça encheu-se de furor. Então, a ela mandavam embora? Isso era demais para o seu orgulho. Saiu, mas jurou vingar-se daquelas que não tinham sabido apreciar devidamente as suas qualidades. De volta a Lacedônia, todos com quem encontrava nas ruas perguntavam-lhe por que motivo não ficara no convento, e cada pergunta feria ainda mais o seu desmedido orgulho. Todas as outras jovens, encaminhadas aos diversos conventos, tinham se dado bem. Só ela, Néria Cadiano, tinha sido covarde, e era isso o que julgava descobrir em cada palavra que lhe dirigiam. Despeitada, arquitetou seu plano de vingança. Com diabólica dissimulação, começou a espalhar faltas e desordens que, segundo ela, reinavam entre as religiosas de Foggia. Das simples insinuações passou a declarações formais e detalhadas. A boa gente de Lacedônia ouvia, a princípio com desconfiança, e por fim repeliram-lhe as imposturas e não lhe deram crédito, porque bem sabiam quanto aquelas religiosas eram virtuosas e santas. Essa derrota fez ferver o sangue de Néria, que, louca por fazer uma vítima de seu orgulho, dirigiu seus dardos contra Geraldo. Mas como atacá-lo? Em Lacedônia, veneravam-no todos como santo, e seu bom nome estava acima de qualquer suspeita. Compreendeu, pois, que entre o povo nada poderia fazer contra o nosso jovem, e concebeu logo o maldito plano de iludir seu confessor. Era este um santo sacerdote por nome de Benigno Boaventura. Um dia apresentou-se-lhe Néria no confessionário e, afogada em lágrimas, que hipócrita, contou-lhe que durante a missão em Lacedônia vira com seus próprios olhos, como Geraldo, que todos tinham por santo, abusara da virtude de uma donzela, e deu nome e endereço desta. O padre Benigno ficou estarrecido. Geraldo? Geraldo a quem ele mesmo abrira a consciência? Geraldo era, pois, um vil impostor que se fazia passar por santo, quando na verdade andava perseguindo jovens inocentes. Benigno pediu mais pormenores. Néria forneceu-os com tanta aparência de veracidade que o confessor ainda mais se convenceu da sinceridade de sua penitente. Mandou que ela jurasse com a mão sobre o crucifixo, e a moça, como se estivesse possessa do demônio, estendeu a mão e fez o juramento exigido. O padre Benigno, que por permissão de Deus caiu na cilada que se lhe afirmava, ficou agitado com os mais opostos pensamentos. Que fazer? Não dizer nada seria consentir que o impostor continuasse abusando da inocência. Denunciar o caso aos superiores, Geraldo? Mas quem acreditaria em semelhante acusação contra um religioso que todos veneravam como um santo e grande santo? Ah, que hipocrisia! Pensava consigo o bom padre Benigno. Que sorte esta boa e santa Néria ter descoberto a coisa. De repente, uma dúvida assaltou o confessor. Chamou a denunciante e perguntou-lhe a queima-roupa. Filha, o que tu me contaste sucedeu há mais de um mês. Como é que somente agora me vens com essas coisas? Por que não me disseste logo? Padre, é que senti tanta repugnância que fiquei doente, e por isso tive de me retirar do convento. Aquilo me deixou com os nervos destroçados, e por outro lado tinha escrúpulo de desfazer a reputação do santo irmão.
mas a consciência me remordia por aquele silêncio, que não sabia se era pecado, razão por que agora resolvi contar tudo. Essas palavras pronunciadas em tom de dor e compunção moveram o incauto diretor a engolir o anzol. Tudo estava claro como o sol. A saída de Néria do convento, para muitos inexplicável, estava justificada, e de tal maneira que pairavam sobre as nuvens o pudor e a admirável inocência daquela cândida pomba. Por outro lado, que caridade extraordinária a daquela tímida donzela, que, para não destruir a reputação alheia, guardava heróico silêncio. O senhor padre Boaventura, apoiando as mãos à cabeça branca, exclamava: como irão arrepender-se as religiosas de Foguia por não terem sabido conservar este tesouro que Deus lhe confiara? Néria sorria, vendo seu diretor cada vez mais iludido, e o demônio no fundo do inferno esfregava as mãos com uma satisfação indescritível. Aquele santarrãozinho havia de ver quando lhe custava o ter-se imiscuído em assuntos diabólicos. O padre Benigno achou prudente refletir bem e rezar. Ao cabo de 4 dias, tornou sua resolução, informaria de tudo os superiores de Geraldo. Néria escreveu, pois, uma longa carta, em que, ponto por ponto, sem esquecer nenhum pormenor, repetia a história que urdira. Seu diretor apostilou a missiva afiançando a virtude e veracidade da denunciante. A carta endereçada ao padre Afonso de Ligório, fundador e superior geral, seguiu para Pagani. Se um raio tivesse caído sobre Afonso, não o teria deixado mais atordoado do que aquele venenoso escrito. Aquilo era falso, seguramente falso. Geraldo, metido em tais negócios? Estaria louca aquela moça? Seria no mínimo uma desequilibrada, uma histérica. Leu e releu a carta, e quanto mais a estudava, maior impressão lhe ficava na alma de que ali havia algo de tenebroso. Mas podia ele, o superior de Geraldo, contentar-se com aquela opinião pessoal e pôr a coisa de lado? Resolveu ir pessoalmente para averiguar o caso. Neste instante, o sorriso desapareceu do rosto macabro do demônio. Enganar o padre Benigno? Vá lá, mas o padre Afonso era farinha de outro saco, possuía uma das inteligências mais poderosas do seu tempo e, além disso, era um profundo conhecedor de almas. A vitória das primeiras escaramuças poderia terminar em nova e solene derrota, como muitas outras anteriores. Satanás já não ria, porém o superior, impossibilitado de ausentar-se de Pagani, em consequência das gravíssimas responsabilidades do seu cargo, chamou ao padre Villani, homem de sua confiança, hábil em deslindar assuntos obscuros e desfazer enredos intrincados. Padre Villani, lê desta carta e dai-me o vosso parecer. É evidentemente uma calúnia, padre Afonso. Eu sou da mesma opinião, porém, como superior, devo certificar-me de tudo. Partireis para Lacedônia imediatamente, e com o máximo sigilo averiguareis o que há de verdade em tudo isso. Em Lacedônia, o padre Villani procurou, antes de mais nada, a casa da suposta vítima. Mas nisto tinha pensado a acusadora, e providenciara para que a moça fosse para Nápoles e se empregasse numa família desconhecida. E conscientemente fez Villani esta reflexão: terá ido ocultar sua vergonha. Repeliu logo esse pensamento, porquanto qualquer suspeita contra Geraldo parecia-lhe uma injustiça. Não tendo encontrado a suposta vítima, enveredou para a casa do padre Benigno Boaventura, que garantira a conduta e a boa-fé da pérfida Néria. Padre Benigno, conheceis bem essa moça? Conheço-a. Faz 2 anos que sou seu diretor espiritual. Durante toda a tarde, os 2 sacerdotes estiveram a tratar do melindroso assunto. O padre Villani, compreendendo que para Geraldo, a quem amava de coração, aquilo seria pior que a morte, deu voltas às mais voltas ao assunto. Fez este aquela pergunta, opôs-me objeções, e ao cair da noite, na alma aflitíssima do padre, desenhavam-se as letras redondas estas palavras: Geraldo é culpado. Villani repeliu de novo tal insinuação, que entretanto ficou cravada como uma flecha em sua alma. Que missa terá celebrado Villani no dia seguinte? Com que fervor terá rezado e pedido luzes ao céu? Sentia pesar em sua alma e pedido em sua alma uma terrível responsabilidade.
Estava seguríssimo de que Geraldo era inocente, e durante a noite, em que não conseguia pregar os olhos, 1000 vezes repetia: Não, não pode ser. Geraldo é inocente sim, e várias vezes surpreendera a si próprio a pronunciar essas palavras em voz alta, como se quisesse fortalecer essa convicção em sua alma atormentada. Mandou vir Néria Cadiano. Ela soube apresentar-se vestida com simplicidade e um exterior modesto. Seu rosto respirava candor e humildade. Se vivesse no século XX, seria um astro de primeira grandeza no firmamento carnavalesco de Hollywood. Villani fixou-a com seu olhar perscrutador, e a impressão que teve foi de ser ela uma jovem boa, leal e sincera. Interrogou-a durante 1 hora, em presença do padre Benigno. A tudo respondeu a denunciante com segurança e desembaraço. Em vão fez o padre o impossível para pegá-la em alguma contradição. Ela contornou todas as objeções. Compreendia a infeliz que de suas respostas dependia, enfim, o êxito de toda a sua trama. Esgotados todos os recursos do interrogatório, Villani perguntou-lhe se podia jurar pelos santos evangelhos tudo o que afirmara. Sim, padre, estou pronta para jurar. Antes de tomar-lhe o juramento, Villani fez-lhe ver a importância e responsabilidade do que ia fazer, e concluiu: Saber que o que ides declarar é de extrema gravidade. Se mentirdes, os tornareis culpada de uma calúnia horrível contra um religioso que tem sido um modelo de virtudes, e Deus, cedo ou tarde, vos castigará severissimamente por causa do perjúrio. Néria teve em seu íntimo um sobressalto. Muitos se deleitaram em sua vingança, mas não lhe ocorrera à mente que aquela vingança poderia ser causa de sua condenação ao inferno. Todavia o seu orgulho desmedido pôde mais que o temor, e sem vacilar pôs a mão sobre os santos evangelhos, que Villani lhe apresentou, e disse: Juro por estes santos evangelhos que tudo o que disse é a pura e santa verdade. Ao sair da casa do padre Benigno, Néria não estava tão calma como quando ali entrara. Disse-ia que o demônio ali mesmo quis apoderar-se da alma, que a ele se entregara por um horrível perjuro. Daquela hora em diante, Néria não encontrou paz em parte alguma e sua alma, devorada pelos remorsos, assemelhava-se a de um condenado. Padre Villani regressou imediatamente ao seu convento. Seu coração estava oprimido de dor, passando pelos caminhos sombreados de árvores e pelos prados alcatifados de perfumadas flores ou aos raios daquele sol primaveril. Nada percebeu daqueles encantos da natureza. Caminhava como um cego e uma voz lhe atormentava a cabeça. Geraldo é culpado. Não conseguia afastar aquela ideia. Parecia-lhe, mas não estava convencido que ali realmente se tratava de um escândalo. Ao anoitecer e com a alma envolta em trevas, apeou na portaria de Pagiani. E a primeira coisa que fez foi dirigir-se à cela do fundador. Que haveis descoberto? Indagou este. Padre, as aparências estão todas contra o irmão. Em seguida, narrou tudo quanto pôde apurar em Lacedônia, sem omitir nenhum pormenor. O semblante de Afonso pareceu perder a paz, denotava imensa dor e contrariedade. Geraldo era o melhor de seus filhos, uma joia preciosa com que Deus quis brindar a congregação recém-fundada, um modelo de virtudes, um cumpridor exatíssimo da regra, um ídolo do povo. Geraldo era, numa palavra, um santo, e esse santo caíra, talvez como caíram os gigantescos cedros do Líbano, e como caíra o santo rei Davi. Ajoelhando-se aos pés do crucifixo e juntando as mãos, num gesto desesperado de súplica, Afonso reza: Senhor Deus, afastai de nós este cálice. Escreveu imediatamente a Eliceto, ordenando ao reitor que lhe enviasse o irmão Geraldo. Este preparou sua pequena trouxa de roupa, despediu-se dos confrades, que com lágrimas nos olhos o viam partir, e tomou o caminho do Calvário. Ao vê-lo entrar, Afonso fixou nele um olhar que parecia atravessar até as paredes. Geraldo estava calmo e sorridente por encontrar-se com aquele que para ele fazia as vezes de Deus na terra. A vista do jovem tirou de cima de Afonso o peso esmagador de uma montanha. Se Geraldo fosse culpado, pensou consigo, não estaria tão calmo e despreocupado. Irmão Geraldo, tende a bondade de ler esta carta. O santo tomou-a e principiou a leitura. Afonso não despregava dele o olhar. De repente, ferido em sua virtude mais delicada, a alma do angélico jovem foi acometida de súbito estremecimento, e seu rosto cobriu-se de intenso rubor.
Concluiu a leitura, devolveu a carta e permaneceu com os braços caídos, o olhar fixo no solo, sem articular uma palavra. Em vão esperou Afonso um protesto, uma palavra, um sinal de justificação. Geraldo ali estava como um réu. Podeis retirar-vos, irmão, depois conversaremos. Desta vez, sim, triunfara o inferno, e Satanás dava gargalhadas alegres, embora sentado num trono de fogo. Acabou-se o santo, dizia. Acabou-se para sempre. Afonso convocou seus conselheiros, explicou-lhes debaixo do mais estrito segredo o gravíssimo assunto de que se tratava. Ficaram todos como atordoados com aquela terrível revelação. Geraldo, um desonesto, aquilo afigurava-se-lhes como se lhe dissesse que um objeto era branco e preto ao mesmo tempo. O superior cedeu a palavra ao padre Villani, que de novo narrou o resultado de suas investigações em Lacedônia, e Afonso acrescentou que chamara Geraldo à sua presença, deduzindo-se de sua atitude que era culpado. A regra recém-redigida impunha, como pena de qualquer deslize contra a castidade, a expulsão imediata e sem contemplação. Geraldo, portanto, no dia seguinte deveria ser expulso da congregação. Esta era a teoria, mas na prática Deus não permitiu que o inferno triunfasse da inocência e dispôs os ânimos dos padres, ali reunidos, a tomarem uma decisão mais benigna. Tratava-se de um caso excepcional, e apesar de todas as aparências, ninguém admitia a possibilidade de ter Geraldo praticado tamanho crime. Assim, pois, aconselharam ao superior que o admoestasse de modo mais severo e lhe desse um castigo extraordinário, e assim se fez. O castigo constituiu em privar o santo da Sagrada Comunhão até a nova ordem e interditar-lhe toda e qualquer relação com seculares. A alma de Geraldo ficou abismada da noite mais horrível. Achava que Deus não lhe permitia comungar por se ter tornado indigno dessa graça. Via-se perseguido e castigado por aquele Jesus que ele amava loucamente e que agora o repelia, como não o fazia nem com o último dos pecadores. De sorte que ele era o pior dos piores, algo como um réprobo. Em vão prolongava suas vigílias aos pés dos altares, em vão açoitava-se até converter-se numa chaga viva, em vão recorria a Nossa Senhora, mãe e refúgio dos pecadores. Tudo inútil, o céu parecia fechado para ele. Que lhe terá sussurrado Satanás, desejoso de tirar vantagem absoluta da calúnia? Geraldo terá dito, toda a tua vida tem sido um erro. Recordas-te de quando brincavas com o menino da Madonna de Capodignano? Lembras-te de tuas maravilhosas comunhões? De que te serviu tudo isso? Deus te rejeita. Tu crias que lhe agradavam tuas flagelações, teus jejuns e as honras que estivesse pendente da cruz. Pura patomima, tudo isso. Perdeste o tempo, sofreste inutilmente. Geraldo, Deus te rejeita. Infeliz, empregaste teus melhores anos em servir a um Senhor que te condena. Vê os jovens de tua cidade, possuem riquezas, comodidades, prazeres e contudo se salvarão. E tu? Tu, o santo que todos veneravam, tu, Geraldo, estás condenado. O estado da alma do jovem caluniado era horrível. É certo que sentia ânsias infinitas de unir-se com Deus. Era como se o coração e a alma lhe saíssem do corpo para unir-se com Deus. Compreendia agora, melhor do que nunca, a amabilidade infinita de Deus. Quisera derreter-se, consumir-se inteiramente no amor desse ser perfeitíssimo, e todos os seus anelos e as suas ânsias, todas eram, por assim dizer, repelidas pelo Deus que tanto amava. Era a noite da alma, noite escura, tenebrosa, em que a luz da fé parecia não iluminar, e em que a pobre alma, assim atormentada, quisera ao menos abandonar todo o seu ser na esperança das misericórdias divinas. E essa mesma esperança parecia fugir de quem lhe pedia um consolo e um arrimo. Todavia, esse estado de alma não é um castigo de Deus, propriamente falando, mas a última purificação de uma alma antes que esse mesmo Deus a tome inteiramente para si e a faça derreter-se, consumir-se em seu amor, como desejava Geraldo. E assim resultava que, por uma ironia das coisas, nosso santo, que se julgava muito longe de Deus, estava mais do que nunca unido a ele, por laços que nada mais poderia romper.
Aquele que permite tão horríveis sofrimentos morais nunca abandonou seu eleito. Geraldo encontrou pleno apoio em seu diretor espiritual. Se o dirigido não sabia onde pousava o pé e não via o termo do caminho, o diretor via por ele e com mão firme o sustentou, ajudou e consolou. Proibiram-lhe a comunhão, mas deixaram-lhe a confissão. E quantas luzes, força e consolação encontrou aos pés do sacerdote. Quão pouco psicólogos, quão pouco humanos são os que acusam Jesus Cristo de abusar de consciência ao instituir o sacramento da penitência. Talvez em nenhum outro momento se mostrou o Redentor mais humano e mais conhecedor da alma do que quando comunicou ao sacerdote o poder de perdoar. Que o digam as almas atribuladas, como a de Geraldo. Passava horas e horas diante do sacrário, dérreo o carinho constante dos religiosos, seus confrades, que nada sabiam de tal calúnia, nem podiam suspeitar o porquê daquela situação. Compreendiam que alguma coisa sucedera e que sofria um castigo severíssimo. Não comungava, não saía do convento. Se o chamavam ao locutório, o porteiro respondia que estava proibido de chamá-lo. Que é que acontecera? Ninguém o sabia. Mas, fosse o que fosse, para os confrades, Geraldo continuava sendo santo, e todos, padres e irmãos coadjutores, o procuravam, abriam-lhe suas consciências e expunham-lhe suas dificuldades espirituais. Poucos dias fazia que estava em Pagani, mas já era, por assim dizer, o diretor espiritual de todos. O mais triste, porém, era a privação da Santa Comunhão. Para seu coração terníssimo, que nas piores situações sempre encontra na Eucaristia luz e, sobretudo, força, aquilo era mais que um espinho, era um verdadeiro punhal. Passava horas e horas diante do sacrário, derretendo-se sua alma em ânsias de receber seu amado, e a porta do tabernáculo permanecia fechada. Prostrado no último cantinho da igreja, olhava com inveja para os que se aproximavam da sagrada mesa. Seus olhos consumiam-se de desejos ao contemplar a hóstia que o sacerdote mostrava aos fiéis. A respiração tornava-se mais lenta e profunda, e parecia que o peito ia estalar. Ali naquela hóstia está ele, o amado, e Geraldo não podia receber. Seus anelos de comungar converteram-se para ele no tormento indizível. Não conseguia ajudar a missa. A certo padre que lhe pediu esse favor, teve de responder: Deixai-me, deixai-me. Não me tenteis, por favor. Se vos ajudasse a missa, seria capaz de arrancar-vos a hóstia das mãos para comungar. Os padres mais respeitáveis deram-lhe por vezes o conselho de falar com o padre Afonso e esclareceu o equívoco. Não, respondia o santo. Abandonei-me nas mãos de Deus. É ele quem deve defender-me. Julgais que isso lhe custaria muito se o quisesse fazer? Mas, irmão, lembre-se do provérbio: ajuda-te e Deus te ajudará. Mas, se Deus quer que me mortifique e sofra, por que deixarei de fazer a sua santa vontade? A única coisa que desejo é morrer fazendo o que Deus quer. Mas, irmão, e essas comunhões que o Senhor deixa de fazer? Esse argumento, sim, pareceu fazer Geraldo vacilar em sua heróica resolução de não abrir a boca para se justificar. Comungar era o seu céu. Ora, com uma só palavra que pronunciasse, esse céu se lhe abriria, mas considerando que quem deseja santificar-se deve estar disposto a tudo, até a morte como os mártires, respondeu: Devo morrer fazendo até o último instante a santa vontade de Deus, ainda que para isso tivesse de ser feita em pedaços. Depois de passar uns 20 dias, encerrado em Pagani, Geraldo sempre sujeito aos mesmos castigos, foi enviado ao convento Chiorani e depois de novo transferido para Capocelli, onde lhe entregaram uma carta de Afonso em que lhe permitia comungar os domingos somente. Ah, que comunhões aquelas! Por todos os conventos, Geraldo o acusado, Geraldo o castigo, surgira como um astro luminoso de santidade. E todos os confrades perguntavam a si próprios que significavam aqueles castigos e até quando duraria aquela situação absurda. A mesma interrogação se fazia ao fundador. Em Pagani, todos os padres e irmãos dirigiram-se a ele, pedindo houvesse por bem suspender a penitência, e a porfia narravam-lhe os atos de virtude do santo.
De Chiorani e de Capocelli chegaram cartas dos círculos e das comunidades no mesmo sentido. Que fazer? Para o superior, o horizonte permanecia totalmente escuro, até quando teria de prolongar aquela penitência que algo no fundo da alma lhe segredava, que não era merecida. Precisava mantê-la até que o céu interviesse no assunto, e o céu, servindo-se do demônio, descobriu a calúnia. Satanás devia estar satisfeito no inferno, caso haja satisfação possível naquele antro horroroso. As penas que Geraldo sofria eram para o maligno a mais suave das melodias. Faltavam, entretanto, as notas baixas e profundas do desespero, e essas eram as que mais procuravam os gozos infernais. Estava visto que o santo não desesperaria jamais. Quanto mais tenebrosa era a noite da alma, com tanto mais fervor multiplicava os atos de confiança em Deus, e com mais força seus irmãos apertavam o crucifixo. Suas mãos apertavam o crucifixo. Néria, a caluniadora, sentia profundos remorsos. O demônio, interessado no desespero de sua vítima, segredava-lhe ao ouvido: "Estás condenada. Lembra-te das palavras de Villani? Néria, tu me pertences. O inferno tem direito à tua alma." Ah, o fogo eterno. Sim, o fogo eterno. Desta vez, sim, chegavam aos ouvidos da mulher, perjura aquelas vozes infernais. A jovem perdeu a tranquilidade. As cores frescas de seu rosto juvenil apagaram-se. Fugiram-se-lhe o sono e o apetite, e Satanás, querendo fazê-la desesperar da salvação, repetia-lhe com mais força e insistência: "Néria, estás condenada. Para ti não há salvação possível. Caluniaste um santo. Néria, estás condenada." A infeliz adoeceu. Os médicos diagnosticaram: estado nervoso agudo. Suas noites estavam cheias de visões medonhas. Enfraqueceu de tal modo que nada pôde levantar-se mais do leito. Exigia que houvesse sempre alguém ao seu lado. Chorava dia e noite. Em vão a tratavam os pais, em vão os médicos multiplicavam os calmantes. Em pouco decaiu tanto que para ninguém era segredo que Néria chegara ao extremo, às portas da morte. O orgulho que até então a havia amordaçado terminou por ceder, e mandando chamar o padre Benigno, seu confessor, contou-lhe banhada num rio de lágrimas a repugnante história de sua vil calúnia. Ainda desta vez, Satanás fora apressado demais. O sacerdote, horrorizado com o que acabava de ouvir, ordenou que a pecadora escrevesse nova carta ao padre Afonso, e como na carta acusatória também nesta apôs a sua assinatura. Oh, como essa carta encheu de consolação ao santo fundador! Imediatamente, com o coração transbordante de gozo, mandou vir Geraldo a Pagani. Derramando lágrimas de alegria, mostrou-lhe a carta que desfazia a calúnia e disse: "Filho querido, por que não disseste ao menos uma palavra a teu favor? Meu pai, não dizem nossas regras que ao sermos acusados não nos devemos desculpar?" Para toda a comunidade, aquele dia foi como o mais belo dia de sol. O demônio, pai da mentira, acabava de sofrer a mais completa derrota. Néria, que Geraldo perdoara desde o primeiro instante, e graças sem dúvida às orações do santo, penitenciou-se sinceramente e levou daí em diante uma vida exemplar. Por experiência conhecia agora as amargas e tristes consequências do maldito orgulho. Satanás é que ficou a ver navios e a maldizer ao santarrãozinho, que sofreu muito, mas não desesperou, porque Deus estava com ele. Para o nosso jovem, aquilo foi como a aliança de ouro de sua perfeita união com Deus. Dizem-nos os seus biógrafos que daí em diante não vivia mais na terra, era como um serafim. Os milagres até ali numerosos multiplicaram-se a granel, e a veneração de seus confrades e do povo era como uma canonização em vida.